Beleza, galera? Vamos com tudo. CPC 04 revisaço. Não é nem revisão, é revisaço. Em alguns minutos nós vamos estudar os principais pontos que você precisa saber sobre o nosso glorioso CPC 04 ativo intangível, um clássico pronunciamento que não poderia ficar de fora do nosso revisaço aqui. Hora da verdade! Vamos com tudo! CPC 04 ativo intangível. Tudo o que nós precisamos saber de ativo intangível em alguns minutos. Galera, ativo intangível, primeira coisa que cai em prova é a definição. Então você precisa saber a definição, tá? E a definição ela envolve três requisitos aqui, tá? Primeiro, ele é um ativo não monetário. Tranquilaço, ativo não monetário. Segundo, ele é identificável. E terceiro, sem substância física. Beleza? Então, um ativo não monetário é identificável e sem substância física. Não monetário não deve ser representado por dinheiro, por direitos que gerem dinheiro, identificável. Quando isso aqui é bacana, esse não monetário eles não entram no detalhe. A única coisa é que o cara tira o não aqui, tá? Então, ele fala lá que é um ativo monetário. Não é ativo monetário, é não monetário. Ele fala aqui que é não identificável, então ele puxa esse não e põe para lá, ó. Ativo intangível, ativo monetário, não identificável, sem substância física. Aí o cara raciocina lá com a sem substância. Pô, isso aí tá certo. Então você liga com esse deslocamento do não aqui, tá? Então, não monetário identificável. Isso é que ele cobra na prova. Então, o que é um ativo identificável? Quando ele for separável ou... Então, são um ou outro, tá? Um ou outro. Separável ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, beleza? Então, um ativo intangível identificável quando for separável ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais. Sem substância física, o ativo intangível deve ser incorpóreo, imaterial, né? Sem substância física. Isso aí é bem tranquilo, o próprio nome já diz, né? Ativo. Galera, antes de ser intangível, ele é um ativo. Então, primeiro ele tem que atender os requisitos lá de ativo, né? Beleza? Gerar futuro benefício econômico, toda aquela farofa lá do CPC 00, tá? Além disso, ele tem que ser não monetário, identificável sem substância física. Aí sim, ele é um ativo intangível. Segundo ponto, requisitos para reconhecimento do ativo intangível. Então, se ele atender essa definição de ativo intangível, não monetário, identificável, não possuir substância física, e atender aos critérios de reconhecimento. Basicamente, a mensuração com confiabilidade. Tá? Porque provável geração de benefícios futuros, pô, isso aqui com todos os ativos, né? Então, na real, isso aqui é só um reforço, né? Reforço normativo. Por quê? Porque já está lá, cara, no CPC 00 esse negócio aqui. Então, se ele é um ativo, é óbvio que ele tem que ter a questão do benefício econômico futuro, tá? Beleza, então, a grande jogada é o quê? Atender a definição e o custo ser mensurado com confiabilidade. Veja que nós estudamos lá no CPC 00, revisão 2, que nós temos 3 critérios, né? Da utilidade, do custo-benefício e da mensuração. Foi o que eu falei lá, ó, nos CPCs, eles não atualizaram essa parte aqui, cara. Então, segue o específico. Tranquilaço? Então não vão te cobrar lá utilidade aqui no contexto CPC 04, não vão te cobrar custo-benefício. Aqueles critérios de reconhecimento, eles vão ser cobrados lá no contexto CPC 00. Aqui no 04 é saber isso aqui. Tranquilaço? Que é o que eu sempre falava, né? Sempre falo, né? Princípio básico do reconhecimento é definição mais confiabilidade. Tranquilaço, beleza? Então, atendeu a definição, eu tenho confiabilidade na mensuração, vou reconhecer, vou contabilizar no balanço patrimonial nesse caso, tá? Sem maiores problemas. Isso aqui segue o princípio geral. Vocês vão ver, todos os pronunciamentos, basicamente, pessoal, vai replicar essa parada aqui, tá?
as famigeradas tabelinhas, né? Cara, isso aqui despenca em prova. Então, o ativo intangível, ele possui particularidades no reconhecimento. As duas principais particularidades que nós precisamos estudar nesse revisaço, nesse momento, né, reta finalíssima, é intangível adquirido separadamente, são essas tabelinhas aqui que a gente vai estudar, e o ativo intangível gerado internamente. Esses são os dois pontos mais cobrados de CPC 04, tá? Essas tabelinhas aqui você vai utilizar para 16 estoques para 27 imobilizado, beleza? Então é a mesma ideia, muda uma ou outra palavra, mas a lógica é a mesma. Então é bacana isso aqui, não tem como não abordar numa revisaço essas tabelinhas aqui. Ah, professor, mas isso está na massa. Cara, tem que estar na massa o quê? O básico. Às vezes a galera se preocupa com um detalhezinho lá, cara, e se esquece do essencial do básico. É bem comum isso em todos os ramos da nossa vida, né? A gente quer ver lá uma pontinha, mas a gente não, nem a saúde, né, do corpo. Cara, tu quer o tal projeto, mas a saúde, que é o básico, né? Família, saúde, trabalho. Aí o cara, né, começa a desequilibrar o negócio aí. Para um projeto específico, tudo bem, né? Um objetivo ali de médio prazo, 2, 3 anos, você vai impactar um negócio aqui, beleza, mas você sabe que depois vai ter que buscar. E a mesma ideia nos estudos. Não adianta você saber o detalhezinho lá do CPC 04 intangível e se esquecer do básico, que é o que mais cai em prova. Então, primeiro a gente tem que o quê? Saber o básico para depois ir começar a ir nos mais específicos. Ah, não se esqueça dessa premissa. E é claro que na revisão eu vou estudar de certo os específicos, a gente vai estudar o quê? O básico, porque é o básico que vai te garantir uma nota bacana, tá? Beleza? Custo de ativo intangível adquirido separadamente. Então, o que entra aí, galera? O preço de compra, todos os impostos. Ah, ele fala em importação e impostos não recuperáveis. Nem precisava falar de importação. Tá? Todos os impostos não recuperáveis. Então, imposto de importação, impostos não recuperáveis. Porque os recuperáveis, eles vão o quê? Ser recuperáveis, eles não vão entrar no custo do ativo intangível. E aí vai ter lá um imposto a recuperar. A gente estuda lá em contabilidade básica, quando aparece a recuperar, significa que é um direito, significa que isso aqui é um ativo. A recolher é uma obrigação, é um passivo. Então, imposto a recuperar. Ele não vai estar lá no ativo intangível, nesse caso. Esse valor aqui. Não, ele vai estar na outra continha. Então, essa aqui é a conta 1, sei lá, a conta 2, tá? Então, vai ter duas contas separadas ali. Perfeito. Então, os não recuperáveis que entram no custo. Galera, você vai somar aqui, soma, caso não esteja incluído, caso não esteja já incluído no preço de compra. Isso é muito comum, inclusive mais lá nos estoques. A gente vai revisar de novo lá no CPC 16 estoques, tá? Então, entra aqui e soma caso não esteja já incluído no preço de compra. Às vezes o examinador põe lá, preço de compra 100. Além desse valor, ele vai te indicar, cara, que não está nesse 100. E aí tem várias palavras que ele pode utilizar. Além desse valor, houve. Aí vai te dar imposto não recuperável de 10. Então significa que você vai ter que somar mais 10, porque além de 100, houve imposto não recuperável. Agora ele pode falar o seguinte, é um dos grandes peguinhas, né? Geral erra essa parada aqui. Preço de compra. Nesse valor, ele põe lá. Nesse valor estão inclusos.
Pô, ele já está te dizendo, meu querido, que já está incluso no 100. Interpretação de texto, velho, eu tenho batido nisso. Então, antes de saber contabilidade, a gente precisa o quê? Interpretar texto. Isso eu vejo muito também o professor Guilherme falar, né, cara, sobre isso. Tenho acompanhado aí o professor Guilherme Neves, de matemática, né, que inclusive é nosso professor aqui do Estratégia. Então ele fala muito, cara, sobre isso. Cara, a gente precisa se alfabetizar em matemática e vale muito também aqui, cara. A gente precisa de interpretação de texto, preço de compra, né? Mais imposto. Cara, se ele já tá te falando que tá dentro do 100, você vai somar? Não. Muita gente erra. E aí o que acontece lá no fórum? Professor, a questão 40 diz, não foi somado os impostos não recuperáveis. Na questão 30 e não sei quanto, não foi somado. Todos os dias. Por quê? Porque tá ali, isso que eu falo no vídeo, né? Só que daí às vezes o cara só lê um PDF e eu falo também às vezes lá na observação. E mesmo falando, rola no fórum, mas não tem problema, a gente tá aqui para isso, tá bom? Então se liga, esse é um detalhe que derruba uma questão que é fácil, só que o examinador consegue ali, né, no português, te derrubar. Impressionante. Tá? Então só soma se não está no preço de compra. Qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta. Menos descontos. Então qualquer custo diretamente atribuível. Então um frete, um seguro, isso aí são custos diretamente atribuíveis. Inclusive ele coloca aqui mais alguns exemplos, tá? Menos descontos incondicionais, comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes, você deduz aí do preço de compra. Tá? Beleza, como que isso aqui pode ser cobrado na sua prova? Com questões envolvendo valores, preço de compra tanto, imposto recuperável, imposto não recuperável, testes, honorários, não sei o quê. Aí ele pede lá, o custo intangível foi. Essa é a questão clássica. E a galera erra nesse mais, menos ali. Né? Tem que saber o que entra e o que não entra. O que não entra é despesa. Perfeito. Então, exemplos, ou ele pode te cobrar de maneira bem literal. Assinale a opção que indica lá um custo diretamente atribuível. E aí ele te dá algumas informações que não é o que é e beleza. E a gente precisa saber literalmente, tá bom? Custos diretamente atribuíveis, exemplos. Lembrando que é qualquer custo diretamente atribuível. Ele dá só uns exemplos. Os exemplos são os mais importantes, obviamente, para a prova. Custo de benefícios empregados, incorridos diretamente para que o ativo fique em condições operacionais de uso ou funcionamento. Honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições operacionais. Custos com teste para verificar se o ativo está funcionando adequadamente. Então, basicamente é saber as palavras-chave aqui. Honorários, testes. Tá? Benefícios aos empregados diretamente, né? Para que o ativo fique em condições. Então, um salário do cara que está lá na... Isso aqui é mais... A gente vai contextualizar mais nos estoques, tá? Mas é isso. Benefícios a empregados aqui incorridos diretamente para que o ativo fique em condições operacionais de uso ou funcionamento. Então, pô, tem um carinha lá que é o cara, né? Para fazer aquele software lá que está sendo adquirido, por exemplo. Para deixar em condições aí de combate. Então, o valorzinho... né, daquele benefício empregado, seja, enfim, salário, hora extra, não sei o que, vai entrar no custo do ativo intangível. Perfeito? Tá? Os testes, custos, né, com esses testes, vai entrar. Eu precisei contratar uma empresa para fazer esses testes, para verificar se está tudo ok, uma consultoria. Esse valor vai para despesa? Não. Vai ser ativado, vai reconhecer no valor do ativo intangível. Tá? Então você liga nesses detalhezinhos aqui. Ainda aqui, galera, preço de compra. Digamos que ele colocou aqui, ó, preço de compra 100 e falou assim, ó, nesse valor estão inclusos. Vamos colocar aqui 10 de imposto recuperável. Cara, se o imposto é recuperável, então dá até pra gente colocar aqui, ó, menos imposto recuperável. Geralmente, esses critérios de imposto é mais lá no CPC 16,
Mas eu já introduzo aqui, lá no 16 a gente só revisa, vai mais rápido daí, tá? Então, o que acontece? Se ele falar assim, ó, preço de compra 100, nesse valor estão inclusos 10 de imposto recuperável. Então a gente precisa... Cara, se o imposto é recuperável, não vai entrar num custo do ativo intangível. Você vai recuperar, vai gerar o quê? Um imposto recuperado, um direito de 10. Tá? Beleza? Então você liga nesse negócio aqui. Aí falou, nesse valor estão inclusos 10 de imposto recuperável, 5 de imposto não recuperável. Esses 5 soma... Cara, se já estão inclusos, o não recuperável não precisa somar, porque já está incluso. O recuperável você precisa diminuir. Então vejo, cara, que é uma tranqueirinha aí que os caras adoram te falar sobre isso. Agora, se ele falou assim, ó, preço de compra. Eu dei o exemplo, né, nesse valor estão inclusos. Ele falar, houve ainda incidência de 2 pontos. Aí ele põe lá 10 de imposto recuperável. Eu preciso deduzir? Não, porque ele é recuperável e ele não está lá dentro do 100, então foda-se os 10. 5 de imposto não recuperável. Ó, houve ainda incidência, ou seja, não está no 100, velho. Você vai ter que somar essa parada. Então vai ficar quanto? 105. Tá ligado? Que o português vai te levar aí pro barro ou pra glória. Se liga. Então não adianta saber a tabela se não sabe interpretar. Mas eu tô aqui para te ajudar a interpretar também. Nunca foi tão fácil, né? Simbora! Custo diretamente distribuível, está repetido, não fazem parte do custo de ativo intangível. Custo incluído introdução de novo produto, incluindo propaganda e atividades promocionais. Custo da transferência de atividades para novo local, para nova categoria de clientes, incluindo custos de treinamento. Então, propaganda, treinamento, tudo despesa. Olha que começa a ficar, né, sinistro. Pô, teste entra no custo. Treinamento, não. Benefício empregado diretamente entra. Honorário profissional diretamente. Tudo que falar diretamente vai entrar no custo, tá? Beleza? Tranquilaço. Então, tudo que for diretamente relacionado vai rolar, tá? Custos incluídos na introdução de novo produto e serviço, incluindo propaganda. Não. Despesa. Custo de transferência para novo local. Não. Cara, geralmente, novo. Custo administrativo não é nem que se falar, né? Custo administrativo, outros custos indiretos, isso aí vai o quê? Despesa. Tranquilaço. Bem, ativo intangível, outra particularidade é quando ele é gerado internamente. E aqui a gente precisa dividir em fase de pesquisa e fase de desenvolvimento. Então, aquelas tabelinhas ali é o seguinte... Para quando o ativo intangível é adquirido separadamente, mas ele pode ser desenvolvido internamente. E aí nós precisamos dividir em fase de pesquisa e fase de desenvolvimento. Pesquisa, falou em pesquisa, despesa. Chegou na fase de desenvolvimento, o que significa fase de desenvolvimento? Quando os critérios para reconhecimento do ativo, ou seja, provável geração de benefícios econômicos futuros, esteja satisfeito, eu tenho um custo mensurado com confiabilidade. Então, a partir desse momento... a garantia de geração de futuros benefícios econômicos da viabilidade do negócio, portanto, eu consigo o quê? Ativar. Os gastos são reconhecidos como ativo, eu consigo reconhecer. Ativar, reconhecer, registrar como ativo intangível. Toda fase pré-operacional, digamos assim, ainda não há garantia de geração de futuros benefícios econômicos da viabilidade do negócio. Então, os gastos são reconhecidos lá no resultado como despesa. É isso, cara. Tá? Como que cai em prova? Ele vai falar que da data tal a data tal estavam realizando, ainda não havia viabilidade, foram gastos X reais. A partir de março houve a viabilidade do negócio, foi verificado os critérios de geração, não sei o que. Ao final do exercício foi gasto tanto com o projeto. Aí você precisa o quê? Aí ele vai perguntar quanto foi para despesa, quanto foi ativado. É só você se ligar. Cara, até quando ele deu a data ali, a partir desse momento, soma todos os gastos a partir daquele momento que há geração, vai ser o quê? Ativo. Antes disso vai ser despesa. E aí interpretar o que ele está pedindo de novo.
Ah, ele está pedindo qual o impacto no resultado. Às vezes ele nem fala despesa. Veja, ele fala impacto no resultado. Aí, ops, é a despesa ali que o cara quer saber da pesquisa. Aí você vai lá e marca o somatório daquilo que foi informado. Ah, qual o impacto no balanço patrimonial? Putz, o cara nem falou em ativo. Ele quer saber quanto que foi reconhecido no ativo. Qual o impacto na demonstração do resultado do exercício? Olha aí, outra forma. Veja que é o português, então muita gente erra. Por quê? Porque não entende o que o examinador está te pedindo. Então pode ser cobrado diretamente ali, ou ele pode colocar um assunto mais básico lá. Putz, o cara tem que saber que despesa está na DRE, por exemplo. Entenderam? Bacana? Então é isso de ativo intangível, os principais pontos que você precisa saber para a prova. Belezinha? Forte abraço, bons estudos e a gente se vê aí no próximo pronunciamento. Valeu!